Pessoal, acho que agora dá para a gente começar, né? Já tem quase 10 minutinhos ali de atraso. Acho que em consideração a quem já está aqui na sala e ao nosso palestrante, vamos dar início à nossa reunião de hoje, né? Então, assim, boa tarde a todos. É uma grande alegria, né, poder estar reunido novamente aqui com vocês, né, com vários profissionais. Hoje eu sei que tem uma integrante nova aqui, que é a Maria Cristina, né? Até acho que a Maria pode dar um oi. Acho que a Maria é de fora, né? Daqui de Londrina. Então, assim, seja muito bem-vinda ao nosso grupo. Que você possa trazer várias contribuições, né, para a gente e que a gente também possa contribuir com o teu trabalho aí na sua cidade, tá? Agradecer, né, que mais uma reunião do Calma, agradecer a equipe de telemedicina, né, e telesaúde do Hospital Universitário, né, o Mário, que sempre tem nos apoiado, né, na elaboração de todas as plataformas, né, para a realização desse momento. Fica aqui a nossa lembrança de que o Calma é da Secretaria Municipal de Saúde, né, em parceria com outros profissionais. Então, temos profissionais do município, de outros municípios, profissionais liberais. Então, todos são muito bem-vindos nas nossas reuniões. Hoje a gente tem um convidado especial, né, que é o Mário Hayashi Sakuma. Ele é odontopediatra da BB Clínica. Ele também tem especialidade de ortopedia funcional dos maxilares e odontopediatria. E ele veio falar um pouquinho para a gente do impacto da amamentação no desenvolvimento maxilar. Então, assim, como é dos nossos objetivos aqui no Calma, fortalecer, né, o trabalho multiprofissional, interdisciplinar. Então, assim, a gente já teve em alguns momentos aqui, né, a cada mês profissionais diferentes falando. Então, nós já tivemos a fala da fono, já tivemos enfermeiros, médicos, né, em outros momentos nutricionistas. Então, assim, acho que todas as categorias profissionais são muito bem-vindas, né, principalmente no que diz respeito ao incentivo ao aleitamento materno. Então, assim, é um grande prazer a gente ter a BB Clínica aqui como nossa parceira, né? Temos outros integrantes aqui do Calma que fazem parte do corpo clínico da BB Clínica. E o Dr. Rodrigo, seja bem-vindo, né? Porque ele até comentou comigo que já foi integrante do Calma, mas há um pouco mais de tempo, né, Rodrigo? Quando você fazia a residência e agora está aqui novamente conosco, né? Atendeu prontamente ele e a Luciana o nosso convite de trazer um pouquinho da experiência da odonto no processo de amamentar. Seja bem-vindo, Rodrigo. Passo a palavra para você. Obrigado, Priscila. Boa tarde a todos. Sou Rodrigo Sakuma. Acredito que a maioria não me conhece, eu também não conheço a maioria, então é um grande prazer estar aqui com vocês. Recentemente entrei no corpo docente do curso de odontopediatria na UEL, então hoje eu tive a oportunidade de estar representando a BB Clínica aqui. Então, desde o início, já deixo o agradecimento, né, do convite, começando pela Priscila, que esteve em contato desde o início, e toda a equipe, né, que coordena e organiza o evento. E também gostaria de dizer que é uma honra, como a Priscila disse, aproximadamente uns 10 anos atrás, quando eu participei pela primeira vez da reunião, eu estava no primeiro ano de residência e jamais eu imaginei que poderia estar aqui hoje compartilhando um pouquinho do meu conhecimento. Acredito que tem muitos profissionais aqui experientes, então gostaria de estar debatendo, passando um pouquinho da experiência aí da odontologia de forma transdisciplinar. Muito bem. Então, dando início aqui, gente, eu combinei com o Mário de eu estar compartilhando a minha tela para eu estar fazendo a passagem aqui da minha apresentação. Deixa eu ver se vai ocorrer tudo ok. Aqui. Bom, agora eu não estou vendo mais a tela, né, das mensagens, então espero que esteja funcionando tranquilo aí. Gente, como eu não estou vendo aqui a telinha, né, das mensagens, só estou escutando o áudio, então qualquer coisa me interfiram, por favor, tá? Que a gente pode estar parando para estar discutindo. Hoje eu trouxe o tema impacto da amamentação no desenvolvimento maxilar.
Bom, como todos podem ver, é um tema muito amplo para a gente estar discutindo em uma hora. Então, eu tive um pouquinho de trabalho para estar montando essa apresentação, que dificilmente a gente faz uma aula de uma hora, né? A minha preocupação aí de estar excedendo o tempo, que normalmente acabo falando muito, aí acabou deixando mais curto. Na verdade, como eu avisei a Priscila, mas eu gostaria de estar desenvolvendo o restante da aula com as perguntas depois da apresentação. E também é a primeira vez que eu estou dando uma apresentação, aí, uma palestra para profissionais que não seja da odontologia, então peço desculpas se eu utilizar alguns termos técnicos da odonto, e por favor me interrompam para que naquele momento a gente já possa estar corrigindo, ok? Bom, na verdade, o que acontece, gente, o impacto da amamentação no desenvolvimento maxilar é muito grande, assim como no desenvolvimento de todo o restante, né, fisiológico do corpo do bebê. Então, eu decidi estar pontuando alguns casos clínicos, né, principalmente que são mais evidentes no dia a dia, em aquelas crianças que a gente vê que é exatamente pela falta da amamentação, né, do leite materno, e mostrar um pouquinho da diferença em crianças que têm a presença da amamentação e aqueles que não têm, como se desenvolve, de que forma ela evolui para uma má oclusão, por exemplo. Tá? E como todos aqui já devem ter conhecimento, a amamentação é um ponto de partida no desenvolvimento aí em amplo espectro, tanto psicológico como fisiológico, né? A criança ganha peso e tudo mais, mas nós da odontologia visamos muito essa parte da questão neuromuscular. Então, essa imagem que eu coloquei aqui no início já diz muita coisa, né? Nas primeiras horas de vida, a criança já começa a ter essa aprendizagem da amamentação em uma região, né, que é riquíssimo em neurônios receptores, né, em células receptoras, como vocês podem ver, e também uma gama enorme aí de músculos que participam ativamente no movimento da ordenha. Não só os músculos da face, que são mais superficiais, como para nós do odonto, mais importante esses músculos profundos da mastigação, né? Pois esses músculos, eles vão estar evoluindo, né, futuramente para o mecanismo de mastigação e também eles vão ser os principais responsáveis do crescimento maxilar, né, o crescimento esquelético, e a gente vai estar tentando, eu vou estar tentando explicar um pouquinho mais sobre isso, como influencia a movimentação da ordenha com o crescimento maxilar. Quando eu me refiro ao maxilar, são os ossos maxilares, né, a maxila e a mandíbula. E a especialidade da odontologia que acompanha, né, e interfere no tratamento de qualquer tipo de crescimento, né, patológico que possa levar a uma maloclusão é a ortopedia funcional dos maxilares, que é a minha segunda especialidade, além da odontopediatria, né? Então, na visão da ortopedia funcional, eu vou estar focando aí na questão desse desenvolvimento e crescimento harmônico, fisiológico dos maxilares. Bom, gente, já é muito consolidado na literatura, né? Temos aqui um artigo bem recente que mostra novamente que realmente a amamentação influencia de forma direta ou indireta na prevalência das más oclusões, né? Eu digo indiretamente porque as más oclusões muitas vezes podem ser desenvolvidas pelos hábitos deletérios, que na verdade se torna muito mais frequente quando a criança não tem o ato de amamentar. Então, realmente, quando a gente observa que a criança que é amamentada, né, normalmente tem um menor risco, chance de ter aquela necessidade de sucção não nutritiva, né? Então, diminui o risco de estar adquirindo aí o hábito de chupar o dedo, né, sucção digital, chupeta, onicofagia, até mesmo uma simples fralda, né? Então, a gente vê que é muito importante. Agora, eu tô com uma bebezinha em casa, né, que acabou de completar 6 meses, já é meu segundo filho, e eu vejo muito isso, né, que a amamentação, aquela questão da demanda, né, livre, é realmente muito intensa, né? Tem vezes que a cada hora a criança está mamando, então se não tivesse aquele peito da mãe, eu nem sei o que aconteceria, né? Então a gente vê que realmente a amamentação aí ocupa a maior parte do tempo da atividade diária aí desses recém-nascidos. Então, a prevalência da má oclusão também acaba se tornando muito baixa quando há presença da amamentação. Bom, e para entender um pouquinho mais como
o aleitamento materno influencia nesse crescimento esquelético, gostaria de estar mostrando um pouquinho desse bonequinho que alguns profissionais já podem ter visto, né? É o homúnculo de Penfield, criado pelo neurocirurgião canadense William Penfield. Ele mapeou todos os neurônios receptivos do corpo, mostrando em proporções de tamanho aí nesse bonequinho. Né? E podemos observar que a região bucal, a região oral, né, incluindo a língua, ela é uma das regiões que tem maior concentração de neurônios receptores em relação ao restante do corpo, ficando atrás apenas das mãos. Então, isso mostra, né, o quanto é importante a introdução da amamentação, pois é exatamente nesse local que acontece tudo, né? O mecanismo de sucção, o movimento da língua, que a gente vai estar vendo daqui a pouco, e como isso pode influenciar no crescimento. Né? E a quantidade de receptores nesse local só mostra o quanto é diferente a desenvoltura nessa região maxilar em relação ao restante do corpo também. Como prova disso, podemos comparar aqui duas imagens, né, de um crânio de um recém-nascido e um adulto. Podemos observar que o crescimento da calota craniana, ela ocorre de maneira proporcional. Em todos os sentidos acontece o crescimento, né, proporcionalmente, mas na região maxilar é desproporcional. Né? Eles crescem de uma forma muito maior do que o restante do crânio. Por isso, aí também justificando a necessidade de vários receptores e a importância da amamentação. Né? Por isso, é uma região que vai estar intimamente ligado aos movimentos de mamar. Então, isso que vai estar realmente corrigindo, né, evoluindo de forma fisiológica essa região do corpo. E para dar continuidade a essa questão do crescimento, é muito interessante a gente ver como uma mandíbula, por exemplo, quando a criança é recém-nascido, e aos 4 meses, vocês veem que já tem um crescimento bacana, mas não é tão perceptível, mas ele cresce de forma muito rápida e principalmente quando atinge já 9 meses, por exemplo. Eu acho fantástico essa imagem, né? Porque mostra a diferença daquela mandíbula, né, de um recém-nascido, que é um palitinho, para 9 meses. Olha a diferença, o quanto esse osso cresce. Então, a diferença de uma criança, né, nessa idade, que teve amamentação e não teve, também vai ser muito evidente. Então, quando nós avaliamos na clínica a mordida, né, desses primeiros contatos dos incisivos, desses dentes anteriores, já vê uma diferença muito grande entre uma criança que foi amamentada e não foi amamentada. O crescimento sagital, né, que é o crescimento anteroposterior da mandíbula, e o crescimento vertical que se torna mais evidente aí de uma criança que teve o aleitamento corretamente, né? E isso, com certeza, quase que 100% vai estar relacionado ao desenvolvimento das más oclusões futuramente. É muito interessante também que o Petrovic diz que aos 6 anos, 80% da face já está desenvolvida. Então, é muito rápido, né? A gente pensa que só lá na puberdade, na adolescência, a gente vai finalizar o crescimento da face, mas aos 6 anos já acontece. E nós orientamos aí, né, uma meta de 2 anos de amamentação, que acaba sendo 1/3 desses 80%. Então, mostrando aí também a importância da amamentação no crescimento esquelético craneal. Temos aqui um gráfico que mostra também as fases onde há o pico, né, de crescimento, também relacionado à questão do hormônio também, na mandíbula. E podemos ver que o primeiro pico acontece exatamente nesse início de vida, entre recém-nascido, né, 0 meses, né, de vida, até 1 ano de vida. E vocês veem que isso acontece, é o pico onde atinge a maior taxa de crescimento, né, por tempo, e também num curto período, né, curto espaço de tempo. Então, a presença da amamentação nessa fase, reafirmando novamente, é muito importante. E como eu disse agora, né, eu estou com uma bebezinha de 6 meses
E eu falo que eles são uns monstrinhos, né? Porque parece que cada mês eles dobram de tamanho, né? Dobram de peso e a gente esquece completamente como eles eram mês passado, porque realmente é muito grande. Então, isso faz com que a gente perceba mesmo a importância de uma lactação, né? Uma amamentação de forma fisiológica para que haja o crescimento fisiológico. Pois se não tem o estímulo, né, fisiológico, aquele osso, no caso da mandíbula, principalmente, ele vai permanecer da forma que nasceu. Então, é muito importante ter esse tipo de exercício durante a amamentação. E aqui também mostra, nesse gráfico, os momentos que a gente entra, né, com os tratamentos ortodônticos. Entre 3 e 6 anos é outro espaço, né, intervalo de janela que a gente entra com tratamento com os aparelhos móveis, e entre os 12 e 16 anos com os aparelhos fixos. Né? Então, o que acontece? Depois dos 3 anos, 12 anos, se prevalece aquela maloclusão, acaba sendo um tratamento mais invasivo. Você entra com aparelho, você entra com freio, por exemplo, com um aparelho fixo, só que até 1 ano de idade, o aparelho que vai estar, não corrigindo, né, mas orientando o crescimento, vai ser a própria amamentação. Então, aqueles que não tiveram a oportunidade de ter o crescimento fisiológico nessa fase, acaba tendo que corrigir depois, né, sempre de forma cada vez mais invasiva. Então, aí também a importância de entrar de forma não precoce, mas no momento mais oportuno do crescimento da criança. Então, o aleitamento materno, né, nessa fase é crucial para o desenvolvimento fisiológico. E vamos falar um pouquinho mais sobre a estação neural do sistema estomatognático. Então, quando a criança tem o primeiro, né, aquela primeira abocanhada, ela já realiza movimentos que a gente vai mostrar daqui a pouco, que são essenciais para o crescimento sagital da mandíbula e também do palato, né? Então, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre essa teoria do crescimento. A neurofisiologia oral mostra que a amamentação, ela corrige, né? Ela desenvolve a parte esquelética através de uma ponte de estímulos que começa do sistema nervoso central, como a gente acabou de ver, né? A necessidade de fazer a ordenha, a criança manda essas informações para o córtex cerebral, através dos receptores que nós acabamos de ver na imagem, e, por sua vez, o cérebro vai mandar as informações necessárias para que o músculo realize aquele movimento correto, né? E o que eu gostaria de frisar aqui hoje é que o movimento desses músculos que vão estar orientando o crescimento do osso. Então, é o movimento fisiológico que vai dar o crescimento fisiológico, né? Então, só para estar enfatizando aqui que a mandíbula é um osso suspenso que não tem nenhuma sutura que conecte ela a outro osso do crânio, né? Então, ela simplesmente tem um estímulo de crescimento através das tensões musculares. Então, se a criança não realiza aquele movimento fisiológico, o crescimento dela não vai ser fisiológica. Ela simplesmente não tem a informação genética para que cresça daquela forma que futuramente ela vai precisar para uma mastigação correta, por exemplo, uma oclusão funcional. Então, é necessário que tenha um movimento muscular nessa fase de crescimento que a gente acabou de ver. Então, é muito importante essa questão do movimento correto durante a amamentação. Por isso que uma mamadeira, por exemplo, por mais que seja uma sucção nutritiva, ela não vai estar criando os movimentos corretos para que haja o crescimento correto. Então, acontece dessa maneira. São sistemas neuromusculares que estão engajados ao córtex cerebral. Através dos receptores, nós temos, então, a comanda aí para os movimentos corretos da musculatura, que, por sua vez, vai influenciar no crescimento esquelético. E temos muitas leis que explicam, né, que complementa essa questão do crescimento ósseo através das tensões musculares, e hoje eu só vou estar pincelando um pouquinho sobre essa teoria do crescimento da matriz funcional de Moss. Ele simplesmente fala o que a gente está discutindo agora. O crescimento periosteal, no caso, ele demonstra como é a mandíbula aqui e as extensões musculares. Então, podemos ver que tanto a musculatura temporal, o pterygoideu lateral, o masseter, o pterygoideu mediano, eles estão inseridos, né, estão com os tendões ligados nesse osso, estrategicamente para ter um movimento de ordenha e, consequentemente,
fazer o tracionamento para que haja o crescimento naqueles movimentos que são necessários ser realizados durante a amamentação. Então, só mostrando que a teoria também tem um embasamento aí, né, fundamentado na teoria que mostra realmente que acontece isso. E para a gente ter uma visão melhor, nós podemos ver aqui na anatomia que realmente a mandíbula, olha só, ela é envolta por muitos músculos que são principalmente da mastigação. E nesse momento eles trabalham como musculatura aí de estar fazendo a parte de ordenhar, a extração do leite materno, correto? Muito bem. E também, ele também fala sobre o crescimento capsular, que é simplesmente a questão da cavidade oral e cavidade nasal. Ele também fala também da cápsula neural, que é exatamente a calota craniana, que acomoda o cérebro líquido cefalorraquidiano, mas principalmente a matriz funcional oronasofaringiana, ele mostra que a amamentação pode estar influenciando diretamente no desenvolvimento dessas cavidades, tanto oral como nasal. Sabemos que o palato, né, que é uma estrutura que serve de teto para a nossa cavidade oral, assim como o assoalho para a cavidade nasal, ela é uma estrutura importantíssima que tenha uma desenvoltura nessa fase de amamentação, para que depois não tenha outras consequências, como a parte de fonoaudiologia, deglutição, respiração bucal noturno, apneia. Então, são estruturas que eu vou estar comentando mais para frente aí, que é importante no desenvolvimento aí durante a amamentação. E a amamentação, ela pode estar influenciando em 4 forças naturais, né, que nós consideramos na ortopedia, que é simplesmente o crescimento e desenvolvimento dos maxilares, que nós estamos discutindo agora. Ele pode influenciar na questão da erupção dentária, na postura e movimentos da língua e no posterior e movimento da mandíbula, né? Então, são funções essenciais para desenvolver alguns pontos importantes no mecanismo do hematognático e está diretamente ligado à questão da amamentação. E essas 4 forças naturais, ela pode estar influenciando nessas 8 prioridades funcionais que consideramos o octógono da prioridade funcional na ortopedia. Quando nós sentamos uma criança na cadeira, avaliamos esses 8 pontos, que é a posição de ATM, posição da língua, mandíbula e da postura também, que é o pescoço, cabeça, coluna vertebral, né? E posição da região inframandibular. E principalmente a passagem de ar. Né? Se não temos uma passagem de ar correta, não conseguimos trabalhar com a parte ortopédica. Então, a respiração sabemos que é um dos fatores que é bem trabalhado durante a amamentação, né? Quando eles estão fazendo o movimento de ordenha, eles têm que trabalhar lá a epiglote, né? Alternando com a respiração. Então, a gente sabe que é muito importante a amamentação nesse sentido também. Bom, na prática, gente, então, como que acontece, né? Muitos já devem ter conhecimento sobre os movimentos da língua durante a amamentação, e eu vou estar repetindo novamente e falando, associando um pouquinho com um crescimento esquelético aí maxilar. Então, a criança realiza esse movimento, né, de estar dando a primeira abocanhada aí, e nesse momento, o que acontece? Quando a criança posiciona, né, esse vedamento labial com o seio materno de forma correta, ela faz esse movimento da mandíbula. Ela anterioriza a mandíbula para que consiga realizar essa abocanhada. Então, a gente pode observar que ele desloca completamente a mandíbula da sua articulação de forma anterior, né? E isso é realizado através do movimento, né, dos músculos que são coordenados aí pelo cérebro, e é a tração que vai ser realizada, a tração do osso, vai estar direcionando o crescimento anterior. Então, todos já devem ter escutado que o nenê, né, ele nasce com aquele retrognatismo fisiológico, ou seja, o queixinho dele são lá para trás, né? E isso é algo fisiológico, mas depois é corrigido, né, através desse movimento que ele realiza na amamentação. Perfeito? E, em seguida, quando ele realiza a extração do leite materno, ele faz exatamente o movimento da língua, que não é peristáltico,
ele tem que elevar a ponta da língua, manter elevada a ponta da língua, né, a porção anterior da língua, e fazer a depressão aí da região mediana do corpo da língua para realizar uma pressão negativa na cavidade bucal e, consequentemente, a extração do leite. O que acontece nesse momento? Aqui a mandíbula ela já está anteriorizada, né? O osso que tem a influência muito grande nessa pressão negativa é o palato. Então, nesse momento, ocorre também uma pressão negativa contra o palato, né? Daí ocorre a desenvoltura do palato no sentido transversal, planificando ele, corrigindo o palato profundo, né? Então, é esse movimento que acontece. E, por fim, para estar deglutindo o leite, aí o movimento peristáltico acaba elevando a língua, fazendo uma pressão positiva contra o palato. E dessa forma vai planificando e desenvolvendo esse palato. E é isso que acontece nos ossos maxilares durante a amamentação, de forma repetitiva, né? Vai se desenvolvendo dessa maneira. E o que acontece quando é introduzido um bico de mamadeira ou chupeta, por exemplo, né? É totalmente diferente. Primeiro que eles não precisam dar aquela abocanhada lá para frente, então a mandíbula ela fica retraída, né? E podemos observar um movimento da língua que é completamente o inverso quando é realizado no peito da mãe. Aqui, né? Então, podemos comparar aqui que ela acaba sendo posteriorizada, a língua não fica anteriorizada, a porção anterior ela acaba sendo pressionada para baixo e a porção mediana para cima. Então, não ocorre aquela pressão negativa, não ocorre o estímulo do crescimento do palato e muito menos da anteriorização da mandíbula. Tá? Então, quando a criança introduz também uma chupeta, é esse tipo de problema que acontece na postura da língua, né? O que acaba sendo consequência aí da confusão de bicos, né? Então, quando a criança apresenta um movimento correto depois que ela aprende, né? Depois de 4 semanas aí, ela aprendendo os movimentos corretos para se amamentar, e depois você introduz um bico que muitas vezes pode ser nutritivo, que é a mamadeira, ou não nutritivo, acaba fazendo movimentos inverso que acaba criando uma confusão de bico. Aí pode estar ligado diretamente à questão do desmame precoce, né? Então, por isso que é muito importante alertar os pais em relação a essa questão da diferença da postura lingual, e isso pode levar ao desmame precoce da criança. Sempre lembrando que após 6 anos, né, de vida, a criança, qualquer hábito que ela pode estar sendo introduzida, nutritiva ou não, ela pode estar se tornando cada vez mais viciosa. Então, essa questão de quando remover o bico, é muito importante alertar os pais que quanto mais tempo, acaba se tornando mais difícil de estar removendo, porque se torna um vício, né? Já que aquilo não é uma necessidade, a criança já sabe realizar a sucção nutritiva através do peito, né? Então, é algo desnecessário. Muito bem. E o que acontece quando a criança nasce antes da amamentação? Nós temos essa postura aqui da mandíbula. Então, como eu falei, eles apresentam um retrognatismo fisiológico, né? Podemos ver a diferença no crescimento sagital do osso maxilar e da mandíbula, e isso é considerado um retrognatismo, um queixinho mais para trás, né? Uma mandíbula classe 2, que nós chamamos. E só que é fisiológico, porque eles já nascem dessa maneira e não tem como exigir esse crescimento na vida intrauterina, né? Quando a criança está ainda na vida intrauterina, a partir da 22ª semana, ela começa a ter a sucção aí do líquido amniótico. E nesse momento ela começa a desenvolver e daí então para frente amadurecer a questão da deglutição. Então a criança já nasce sabendo deglutir. Ela só não sabe realizar esse movimento de ordenha, que vai ser as primeiras 4 semanas que ela vai estar aprendendo. Então o que acontece? Dentro da barriga, a criança não realiza esse movimento de ordenha, correto? Por isso que a mandíbula ela não tem um crescimento. Repetindo novamente, a mandíbula é um osso suspenso, ela não acompanha o crescimento craniano, já que ela não tem sutura conectando a ela, então a mandíbula ela continua lá para trás.
do jeito que ela vai evoluindo, de forma natural, não tem o estímulo do crescimento funcional. Agora, a maxila não. A maxila ela cresce de acordo com o crescimento do crânio. Por isso que o seu crescimento sagital já é garantido pelo crescimento do crânio. A mandíbula não. Né? E o que acontece após os 3 anos? Né? Passando daquela fase fisiológica, como nós já comentamos, 80% da face aí aos 6 anos já é completada. E nós consideramos, né, que logo após aos 3 anos, quando a criança completa toda a arcada dentária decídua, né, aquele retrognatismo já não é mais fisiológico, e sim patológico, né, um retrognatismo patológico. E quanto mais a criança vai crescendo e não corrige esse retrognatismo através da amamentação ou da mastigação, que dá continuidade a esses movimentos, o retrognatismo dela vai se tornando mais severo, né? E futuramente ela acaba tendo esse perfil aí, né? Onde é bem visível, né? Pelo perfil da criança, não precisa nem estar vendo a parte esquelética aí. Muito bem, então, para corrigir o retrognatismo, a mandíbula tem que vir para frente e ter esse perfil de crescimento. Bom, o que acontece quando nós temos a referência aí da oclusão dentária, né? Aqui está um classe 1, onde a criança não apresenta nenhum problema sagital do crescimento mandibular, e aqui o retrognata. Né? Podemos observar que a oclusão dela também vai ser influenciada, já que os contatos dentários vão ser diferentes. Né? E nesse momento, você consegue observar que a criança apresenta um sorriso como esse. Enquanto alguém, classe 1, apresenta, né, uma mandíbula, né, bem proeminente aqui na frente, ela fica mais retraída e podemos observar uma deficiência no crescimento transversal também. Então, acaba se tornando um arco bem atrésico, onde não apresenta espaço suficiente aí para a troca dos elementos dentários. Então, acaba sendo aquele encavalamento, né, de dentes que acontece já na primeira infância mesmo. Tá? Então, tudo isso mostrando aí a consequência, né, do déficit de crescimento mandibular através da amamentação. E, além, como se não bastasse apenas o retrognatismo, é muito frequente acontecer isso que vocês vão estar vendo. Como a criança que tem um retrognatismo não tem um contato anterior dos incisivos, né, ela acaba tendo esse afundamento da mordida que chamamos de mordida profunda, onde há a perda da dimensão vertical. Né? E isso é muito nítido num sorriso da criança, pois a gente observa que toda a arcada inferior acaba se escondendo na arcada superior. Né? Isso é uma mordida muito frequente, a gente encontra quase todos os dias na clínica, inclusive na bebê clínica, e pode estar associado à ausência da amamentação. Okay? E essa mordida profunda ligada ao retrognatismo, ele pode trazer várias consequências, como estética, né? A criança perde totalmente a dimensão vertical da mordida, então é como se um idoso tirasse a dentadura, então se torna um aspecto envelhecido, né? Principalmente o seu sorriso. Ela se torna uma criança muito fácil de desenvolver o bruxismo, né? Por que o bruxismo? Porque como a criança ela tem uma mordida profunda, toda a musculatura mastigatória, infelizmente eu não tenho aqui uma imagem para ilustrar, toda a musculatura mastigatória, ela fica muito mais contraída, já que ela não tem uma dimensão vertical elevada. Então, torna-se uma criança que apresenta muito bruxismo. E agora, na pandemia, sabemos que há uma grande, né, demanda aí de tratamento com bruxismo na odontologia, na parte de fisioterapia, e muitas vezes desenvolve mais fácil, né, nessas crianças que apresentam esse tipo de má oclusão. E o bruxismo, ela pode dar consequências na recessão ou regressão gengival, desgaste dentário, né, apneia do sono pela postura posteriorizada da mandíbula, uma oclusão totalmente incorreta, como vocês puderam observar agora, problemas mastigatórios por causa da oclusão errada, deglutição também por causa da posição posteriorizada da mandíbula, e a fonética, obviamente, já que não há uma oclusão correta e postura da língua correta. E a respiração bucal. Nós observamos muito a questão do respirador bucal noturno,
né? Já que a mandíbula não tem o contato anterior, é muito mais fácil dela estar fazendo a abertura noturna, né? E, obviamente, está relacionado também à questão do palato. Mas a respiração bucal também pode estar relacionada a isso. Aqui, algumas imagens de uns casos de mordida profunda, como vocês podem observar, não podemos visualizar quase nada desses dentes anteriores e inferiores, já que ele fica fundo, né? Isso é uma imagem característica de uma mordida profunda, e eu selecionei aqui as crianças do próprio consultório que está relacionada à ausência da amamentação. Muitas mordidas profundas podem estar ligadas também aos hábitos deletérios, como sucção digital e o uso de chupeta, tá? Mas nesses casos que nós observamos que não tem nenhum hábito, a criança não chupa o dedo, não chupa a chupeta, não rói a unha, os pais não têm histórico genético aí, né, para levar a uma mordida profunda, um retrognatismo, e a gente vê que há a ausência da amamentação. Então a gente acaba associando a esse fator, né? Uma criança de 6 anos, né, onde 80% da faixa está formada, de acordo com o que a gente viu, né? E aos 4 anos, uma mordida profunda também, e também aos 3 anos. Então, esse tipo de mordida é muito, muito frequente no consultório. Então, acredito que todos os profissionais, né, da área de saúde, quando a criança sorri, já é perceptível observar esse tipo de mordida. E a gente não tem o conhecimento, muitas vezes, de que isso pode levar a muitos outros problemas bucais, dentários, de saúde também para a criança. E o que acontece, Rodrigo, se você deixar esse tipo de mordida? Ela pode se corrigir? Raramente se corrige, né? Raramente. E o pior é que ela pode se agravar, ela pode levar a um bruxismo realmente patológico, que vai ter o desgaste dentário, como nós acabamos de ver. E esse é o desgaste que acontece. Uma criança aos 6 anos, com praticamente todos os dentes desgastados, anteriores pela metade. Às vezes acontece a exposição da polpa, que é o canal do dente, né? Começa a ter dores, a criança não consegue se alimentar bem, e essa é uma dentição mista, né? A maior parte aqui são os dentes de leite. Então, o que acontece? Esses dentes decidos serão substituídos por uns dentes permanentes, que vão seguir a mesma anatomia, aí, a mesmo encaixe de oclusão, que vai ser patológico. Então, precisa ter um tratamento que interfira nessa oclusão o quanto antes. Então, mesmo na bebê clínica, a partir dos 3 anos, já entramos com algumas ferramentas que pode corrigir essa questão da mordida profunda, né? Então, a gente já corrige de forma muito precoce hoje em dia e tem tido resultados muito legais. Aqui mais um caso, mostrando a severidade, né, de um desgaste aí por bruxismo, consequência da mordida profunda, e mostrando que realmente, né, segundo esse artigo, 75% das más oclusões que acontecem na primeira infância não corrige naturalmente. Então, são poucos casos que se corrigem naturalmente, através do crescimento natural. A gente tem que estar interferindo aí no tratamento. E eu vou falar um pouquinho sobre os prematuros e a importância da amamentação. Por que os prematuros? Porque os prematuros são aqueles que apresentam maior deficiência esquelética quando nasce, pelo menos na parte bucal, principalmente no palato, né? E eu vou estar associando essa aula com um estudo que nós realizamos, que teve como objetivo a defesa do meu mestrado na própria bebê clínica, e a gente conseguiu observar as alterações que ocorrem na boca desses pré-termos, né, e como a amamentação pode estar auxiliando na correção dessas deformações, tá? Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre os prematuros agora. É um estudo que foi realizado na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal lá do HU, né, uma equipe excepcional, né, fiquei muito surpreendido com a organização e eficiência da equipe, né, juntamente com a professora Lígia Ferrari, que na época foi uma das bancas minhas de defesa e que ajudou 100% aí na coleta junto com a equipe de enfermaria e também as residentes, né, tiveram a paciência de manipular as crianças lá na Cuba, né, para a gente estar realizando aí o estudo do palato. Então, eu fiz um estudo que foi o estudo das características anatômicas do palato em recém-nascidos prematuros, tá? E vemos que tem uma diferença, né, na gravidade da prematuridade em relação à sua idade gestacional. O pré-termo é considerado abaixo de 37 semanas, mas tem o severo, o grave e tudo mais, né? Nesse estudo, nós
coletamos os dados daquelas crianças que eram simplesmente prematuras, abaixo de 37 semanas, só que em relação ao peso, pegamos uma amostra onde os bebês apresentavam muito baixo peso ao nascimento, né? O que levou à inclusão aí da maioria dos bebês com pouco mais de 30 semanas, alguns com 28 semanas, 31, 32 semanas, que muitas vezes não eram aquela prematuridade muito tranquila, né? Muito mais severo. E é muito importante a gente falar um pouquinho da prevalência de prematuros, porque não é difícil encontrarmos na clínica, né, de qualquer profissional da saúde. Já que tivemos um aumento na sobrevivência graças ao avanço da obstetrícia e os cuidados neonatal, segundo a OMS em 2016, ele falava que 1 a cada 10 nascimentos no mundo é prematuro. E no ranking mundial, o Brasil está em 10º lugar, né, mostrando uma média aí anual de mais de 279 mil prematuros que nascem no ano, que dá um cálculo de mais de 700 por dia e 30 por hora. Então, é muito comum, mesmo na odontologia, encontrarmos esses prematuros e essas alterações esqueléticas. Daí, então, a importância de sabermos orientar, principalmente para esses pacientes, a importância da amamentação. Só que sabemos que não é tão fácil assim, né? Por alguns motivos que a gente vai estar vendo mais para frente. Eles têm muitos problemas, né? Dependendo da gravidade, vai aumentando a quantidade, né, de problemas que eles podem desenvolver, e um dos maiores problemas é o respiratório, que influencia muito na questão de amamentação. A amamentação é dificultada também por essa questão, mas também a amamentação, ela corrige muito bem quando é possível de introduzir essa questão respiratória, né? E na questão sistema sensório-motor oral, nós temos uma alteração que influencia diretamente na dificuldade de amamentar, que é a imaturidade do sistema estomatognático, a ausência de sucking pads, que são essas estruturas na ponta do lábio que auxiliam no vedamento labial, redução dos reflexos orais, vedamento labial insatisfatório, como eu acabei de falar, hipotonia lingual, que pode influenciar na questão fonética e deglutição depois, a ausência de ritmo de sucção e dificuldade de coordenação, tanto da sucção, deglutição e respiração. Então, com todos esses problemas, nós sabemos que o trabalho, né, da enfermaria, dos técnicos, não é fácil de introduzir a amamentação, né? Só que se uma criança, a termo, já tem uma grande importância no desenvolvimento, né, como se diz em termos de introduzir ou não introduzir a amamentação, né? Para o pré-termo é muito mais importante, porque eles já nascem com todos aqueles problemas que nós vamos estar vendo, e a dificuldade é muito grande. E os problemas odontológicos são vários, só que o que é mais de maior importância para a aula de hoje é a deformação do palato, né? Como eu falei, são duas estruturas esqueléticas que têm uma influência maior naquele movimento da língua, né, durante a amamentação, que é a mandíbula, como nós acabamos de ver, o retrognatismo, que é comprometido, e o palato, que não tem, muitas vezes, aquela pressão negativa para ter uma desenvoltura transversal, né? E a gente vai estar falando um pouquinho dos prematuros que normalmente nascem com essa deformação do palato muito mais grave do que aqueles em a termo. Então, nesse estudo, nós realizamos o exame intraoral, daí então tiramos a medida da boca dos recém-nascidos, né, pré-termos, e criamos umas moldeiras, né, que é do tamanho do nosso dedo, na verdade, muito pequenininho, né, e foi um estudo que tive muita ajuda aí dos profissionais transdisciplinares e também da professora Leila, que está presente aqui, e da Luciana, que na época ajudou a fazer a coleta desses dados, né. Foi um trabalho que foi orientado pela professora Cássia, né, nossa diretora da BB Clínica, e todos estiveram envolvidos nesse trabalho. Então, confeccionamos essa moldeira para realizar a moldagem, né? Então, realmente é uma dó, né, enorme a gente está já introduzindo esse tipo de procedimento. Mas foi muito bacana essa experiência para todos nós. Realizamos a moldagem, né, de uma arcada que não tem dente, né, e podemos tirar o registro da anatomia. Acredito que tenha sido o primeiro estudo realizado aí com a moldagem em prematuros, né? Nós temos muito em atermos, mas prematuros não. Ainda mais em situações mais graves, que às vezes era após uma extubação, né, com essas sondas interais, que às vezes era via oral, né? A gente tinha que ter uma ajuda enorme aí da equipe de enfermaria para que possa ser realizado esse procedimento,
que é tão simples, né, na nossa boca, neles se torna muito mais difícil. E o achado foi interessante. Nós podemos observar que o índice de altura palatina, ou seja, a profundidade do palato, ele foi muito maior nos prematuros em relação aos atermos, independente se aquele prematuro foi entubado ou não. Então, nós descobrimos isso e observamos também essa questão. Vocês podem observar aqui o palato de um recém-nascido prematuro, né? Na verdade, todos a termo apresentam uma frequência de palato profundo, né? Um pouquinho mais elevado, mas não tanto quanto os prematuros. Então, para ter a correção desse palato, é muito importante a presença da amamentação. Porque se você coloca lá uma chupeta ou uma mamadeira, né, simplesmente esse palato vai permanecer, se não piorar, né, acaba não tendo crescimento lateral, ou seja, o crescimento transversal para corrigir esse palato. Precisa de uma pressão negativa aqui para que esse palato tenha uma correção da sua altura, ou melhor, também uma melhora na passagem aérea, porque esse palato profundo acaba alterando totalmente a anatomia da cavidade nasal, né, diminuindo o espaço, né, aéreo. Então, leva também a tendência a criança ser uma respiradora bucal noturna, né? Então, é muito importante essa questão da amamentação logo após o nascimento dos pré-termos. Aqui mais uma imagem de um palato. Nós podemos observar que pela angulação que foi possível de tirar, não é nem possível ver o fundo do palato, de tão profundo que é. Então, é muito importante aí, dando ênfase ao crescimento do palato, tá? E da mandíbula nos bebês recém-nascidos. Bom, gente, na verdade a aula acabou ficando bem curtinha e é isso que eu queria passar para vocês, né? A importância da amamentação nos movimentos maxilar, principalmente nas más oclusões que são frequentemente encontradas na clínica odontológica, né? Que são as mordidas profundas e deficiência no palato. Se a gente for falar sobre as consequências disso, né, em termos respiratório, deglutição, fono, a gente vai o dia todo, né? Então, na parte odontológica, nós observamos com muita frequência essas deficiências associadas à ausência da amamentação, ok? Então, eu finalizo aqui minha apresentação e eu vou estar aberto aí às perguntas e às discussões, ok? Nossa, Rodrigo, só antes de abrir a palavra, né, para os nossos participantes, assim, eu estou impressionada, né, com a quantidade de estruturas, né, que são movimentadas ali ao longo do processo de amamentar e o quanto todo esse processo vai ajudar, né, no desenvolvimento ali bucomaxilar, né. Até mesmo quando a gente ouve em falar em aleitamento materno, a gente ouve muito relacionado à imunidade, né, à saúde do bebê ali, no sentido da proteção, do ganho de peso, né, do quanto isso é saudável. Lógico, fundamental, mas a parte odontológica, o quanto ela é influenciada pelo processo de amamentação, né, o processo de deglutição da fala, a gente vê também muito o impacto de uma amamentação correta nas infecções, né, nas otites, né, então assim, gente, é impressionante o quanto mexe com várias estruturas, o quanto é importante você ter uma avaliação precoce de um profissional, porque às vezes a gente fala, o bebê está com dificuldade para amamentar, mas a gente precisa às vezes também ter a avaliação da equipe de odontologia, né? A odonto não é só a parte de higiene, mas pode ser uma grande apoiadora ali no processo de correção de pega, avaliação de alterações de cavidade oral, né? Como você mesmo colocou ali, né? Avaliar mesmo essa profundidade de palato, o posicionamento da língua. Então, assim, nossa, fantástica a explanação, parabéns pelo trabalho, né? Acho que Obrigado. o HU também tem um trabalho muito lindo, né, voltado para a amamentação, principalmente dos prematuros, né, o incentivo lá começa desde cedo, né, com o projeto Mãe Canguru, né, então, assim, é fantástico, e acho que o trabalho interdisciplinar aí foi fundamental, né, para o desenvolvimento da tua pesquisa, mas no nosso dia a dia, puxo para a linha da atenção primária, né, as unidades de saúde, o quanto é importante a gente ter esse envolvimento com outras categorias profissionais, porque acho que só vem a somar para o atendimento ao nosso usuário.
Perfeito, Priscila. Obrigado pela complementação, porque realmente foi um trabalho totalmente interdisciplinar, né, transdisciplinar, e a gente via, né, que lá no HU já existe esse trabalho entre a fisioterapia e a enfermagem, né, e a pediatria também. Então, eles fazem as visitas rotineiras, né, para estar exercitando essa parte de eficiência do crescimento fisiológico, e a odontologia ainda acredito que esteja um pouquinho atrasado, principalmente nessa questão dos prematuros. Então, dando também aqui a importância de estar participando, né, para estar orientando esse crescimento e mostrando a importância para os pais. No atendimento primário, a gente vê que é muito difícil de enxergar, além do ganho de peso, desenvolvimento psicológico da criança, essa questão ortopédica, né? E hoje, na ortopedia funcional, nós da odontopediatria trabalhamos de forma muito cedo mesmo a orientação do crescimento maxilar. Então, não existe hoje em dia, antigamente já se falava que, vamos esperar a troca dos dentes para entrar com o aparelho fixo. Aí, recentemente, a gente já sabe que com 5, 6 anos já entra com o aparelho móvel. Não, mas isso já está ultrapassado. Hoje a gente já entra com algumas ferramentas aos 3, 4 anos, que ativamente nos dentes eles trabalham para a orientação desse crescimento. E realmente a amamentação é o padrão ouro, né? É o nosso aparelho aí, primordial para estar realizando o crescimento sem uma ferramenta nenhuma. Então, quando realmente tem esse trabalho intensivo, né, principalmente da fono, da físio, para estar realizando, né, aquele sonho da mãe de estar conseguindo aumentar, vai muito mais além do simples ganho de peso, né? Realmente é fantástico a diferença de uma criança que é amamentada e não, né, nas consequências que ela vai ter na parte de oclusão futura, né? Então, eu agradeço realmente a complementação. A Eliane quer fazer uma fala e acho que na sequência a Maria Cristina também quer participar um pouquinho com a gente. Consegui, que eu sou um pouquinho lerda, gente. Mas primeira coisa é parabenizar realmente o Rodrigo. Eu não o conhecia, né, em palestras, mas realmente assim foi uma aula maravilhosa, fiquei encantada. Eu vou, independente de qualquer coisa, eu quero convidá-los futuramente para a gente fazer uma atualização com os nossos profissionais da rede, porque é muito importante realmente isso que você falou. A gente, às vezes, tem aquela visão de que mais para frente pode ser corrigido, né? Apesar que eu sempre coloco para as mães essa necessidade, né, da correção o quanto antes, quando a gente detecta um problema. Mas, puxando aí, como a Priscila falou, para as nossas unidades, é muito importante levar esse conhecimento também para todos. Eu acho que, inclusive, aquele profissional lá da base, porque muitas vezes uma auxiliar, né, de saúde bucal, uma técnica de saúde bucal, é ela quem primeiro recepciona essa mãe, né, nos primeiros dias de vida da criança, quando os nossos bebês, a maioria provém da maternidade na saúde pública, normalmente. Então, elas são orientadas a procurar, né, as unidades básicas, e muitas vezes se perde a oportunidade de estar orientando naquele primeiro momento, porque aquele primeiro momento, às vezes, ela já manifesta alguma dificuldade na amamentação, não está conseguindo. Então, o que eu penso, assim, não só agendar aquela mãezinha, né, porque a nossa agenda sempre vale algum tempo, mas já questionar essa mãe, já no início, se ela está com algum problema, né, e poder estar passando orientação, passando essa mãe ou pelo dentista ou por outro profissional da UBS que possa realmente dar um suporte para essa mãe e explicar, no nosso caso da odontologia, um pouco, né, longe de querer, né, saber como o doutor explicou todas essas questões, mas a gente sabe que a formação do sistema estomatognático depende muito realmente do aleitamento, da amamentação. Então, orientar essas mães, porque eu ouço muito isso. Doutora, depois, lá para os 10 anos, a gente dá um jeito, e eu falo, não, mas nem sempre é assim, nem sempre o aparelho vai conseguir corrigir
todos os problemas decorrentes, né? E muita coisa não corrige mesmo, com relação à respiração, a criança que não consegue fazer uma respiração adequada, não oxigena bem o cérebro, não aprende na escola, então isso a gente não vai recuperar nunca, né, com nenhum aparelho. Então, o melhor mesmo é a orientação da mãe e nos primeiros dias, porque o que a gente às vezes pega é aquela orientação na porta, então tá, vamos agendar para daqui uma semana ainda pouco, é geralmente 1 mês, 2 meses, e aí se perde essa oportunidade, porque a mamãe está ali na porta, às vezes com um bebê de 6 dias, 7 dias, muitas vezes eu já peguei crianças de 6, 7 dias, né, na nossa UBS, e aí se perde essa oportunidade. Então, não sei se tem bastante gente aqui de UBS, mas passar sempre essa né, oportunidade, não perder essa oportunidade de estar abordando essa mãe, se ela realmente está conseguindo fazer uma boa pega, se essa criança está, para evitar que ela use mame precoce. Eu brinco muitas vezes, eu ia na sala de vacina, quando eu via bebês entrando na UBS, já ia lá atrás, saber, já passou no odonto, já marcou, como é que está o aleitamento. Então, acho que isso é importante, todos nós, de maneira geral, todos na UBS, doutor. E futuramente quero vê-lo e a gente vai pensar em alguma coisa para atualizar nosso pessoal também, que é sempre importante. Eu sempre falava para as mãezinhas, né, que não precisa ter dente para passar na odonto, né? A gente tem que começar a avaliação desde novinho, né, mesmo banguelinho, porque tem uma série de questões que precisam ser avaliadas, né? Não só mesmo a parte da higiene, que a gente reforça muito, mas também essa parte da pega, da amamentação, da estrutura, né, da bucomaxilar, que precisa às vezes ser avaliada também pela equipe de odontologia. Uma coisa que até foi prejudicada um pouco por conta da pandemia, mas que para a gente assim era, nossa, fantástico, também era a puericultura compartilhada. Né? Aqui no município a gente estava, né, com várias unidades realizando a puericultura compartilhada nos territórios. Agora, né, com a retomada dos atendimentos, a gente está fazendo uma retomada gradativa, né, das atividades em grupo, mas assim, em cada período, em cada fase da criança, a gente tem a participação de um determinado profissional. E logo numa das primeiras avaliações é a equipe de enfermagem com odontologia, né? Em outros ciclos entra a fisioterapia, a nutrição, a psicologia, né? Cada uma atuando ali na sua esfera de conhecimento no desenvolvimento infantil. Mas é fundamental a gente ter a participação de outros profissionais nesse processo de avaliação e de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. Vou passar a palavra para a doutora Maria Cristina, que ela quer fazer uma fala em relação ao pré-natal odontológico, porque realmente acho que a orientação tem que começar desde a barriga. Oi, gente, boa tarde. Peço desculpa porque eu acho que eu tumultuei um pouco o início da reunião. Não é muito comum participar desses webinários assim, fechados, né? E o meu computador está sem câmera. Eu fiquei meio perdida no começo, depois eu fui excluída do grupo, aí eu consegui entrar de novo. Quero parabenizar o Dr. Rodrigo e também, né, me apresentar, porque realmente eu não o conhecia, e agradecer também a Nutri Aline Tiburcio, porque foi ela que abriu as portas para que eu pudesse estar com vocês nesse momento, né? Ortopedia funcional dos maxilares é uma das minhas paixões, e a amamentação ela aconteceu quando eu tive a minha primeira filha, e foi através da professora Gabriela Doroti. O professor Rodrigo deve conhecê-la, né? Deve ter trabalhado, visto os seus artigos. É uma das iniciadoras nessa questão da defesa do aleitamento materno na odontologia. E talvez por isso a odontologia não tenha ainda assumido, né, realmente seu papel nessa questão para o desenvolvimento da face. Então, assim, a gente sabe de todos os benefícios da amamentação, mas em relação ao desenvolvimento da face, nas questões respiratórias, eu acredito que a gente ainda tenha que fazer um trabalho bem intensivo, né, de formiguinha, para que as famílias possam até
compreender essa importância. E eu brinco muito com as mamães aqui no consultório, muitas acabam fazendo o aleitamento materno por um período e depois elas introduzem, né, mamadeiras e acaba atrapalhando todo aquele exercício que o aleitamento à ordenha acabou fazendo, né, professor Rodrigo? Então, a gente tem que realmente, assim, enfatizar a importância do pré-natal odontológico na saúde pública, na saúde privada. Ainda é um sonho, né, que muitos odontopediatras sonham, mas, assim, ainda não é a nossa realidade, né, no pré-natal odontológico, a procura ainda é muito pequena. Eu acredito que através dele a gente vai conseguir colocar toda essa importância, não só do desenvolvimento orofacial, mas também a questão da vacina, nutrição, emocional e tudo mais. E preparar realmente, né, essa mãe para esse aleitamento materno, porque elas caem de paraquedas no aleitamento materno e muitas vezes acaba tendo um insucesso porque não teve uma pega correta e muitas vezes a pega não acontece por uma interposição de língua, né, até por um problema respiratório, por questões emocionais que a gente sabe que acontece também. E assim, dentro do pré-natal odontológico, eu acredito que seria o momento oportuno para que a gente colocasse tudo isso em discussão com essas famílias e as nossas chances de dar certo, de ter mais sucesso no aleitamento materno, com certeza seria outro. E a partir disso, bocas melhores desenvolvidas. E eu sempre falo também que, assim, né, a odontopediatria, a odonto como um todo, também é culpada de uma certa forma, né? Porque a gente propaga muito a questão do dente e por isso muitas vezes procura-se para o tratamento do dente. Então ainda precisa trabalhar muito essas questões então de saúde a partir da boca realmente, né? Através do aleitamento materno e de tudo que a gente pode conquistar juntos dentro dessa disciplinaridade, dentro dessas equipes, dentro desse grupo, né? Interagindo. E é por isso que eu estou muito feliz, né? Porque eu acho que assim, junto aqui a gente vai poder aprender bastante com vocês, tá? Era essa assim a minha colocação, eu estava aqui na expectativa de poder falar da importância desse pré-natal odontológico também, nesse movimento. Obrigada, Maria. Seja muito bem-vinda ao grupo, né? Que você possa participar de todas as nossas reuniões, né? Elas são mensais, né? A cada mês a gente procura escolher um tema, principalmente assim, baseado em prática profissional, né? Em estudos de caso. Então, acho que isso é importante a gente fazer esse compartilhamento de experiências, né? Entre os profissionais. A professora Kátia coloca aqui no chat, né, que ela quer reforçar que mais do que logo no início da vida do bebê, as gestantes e os pais devem receber essas informações, né, para se motivarem a amamentar e perseverar quando surgirem as dificuldades. Realmente, o período de puerpério, de amamentação, ele é bastante conturbado, né? A vida da mulher e da família muitas vezes vira de pernas para o ar. Então, a gente precisa saber onde buscar informação, onde buscar orientação, né? Preferencialmente com profissionais qualificados, que a gente já tenha uma confiança ali desde o pré-natal, né? A gente também tem reforçado a questão do pré-natal do parceiro, então sempre que possível, né, trazer os parceiros para junto da consulta de pré-natal dessa mulher, para que ele também possa ser um apoiador dela durante esse processo de amamentar. Porque hoje a gente precisa assim, tomar muito cuidado, né, com a interferência das mídias. Antes era só a interferência da sogra, né? Mas agora não, né? A gente tem uma interferência muito grande das mídias sociais, né? Então, assim, aonde que eu busco informação? Né? No Google ou num site de uma sociedade brasileira de odontologia, de pediatria, de ginecologia. Eu tenho que saber onde eu busco essa informação de forma correta. E assim, trabalhar também com essa mulher que não é um período de conto de fadas, né, que vai ser super fácil amamentar. Para algumas sim, mas para outras não, né? E a gente precisa trabalhar essas dificuldades, trazer elas para a realidade e muitas vezes compartilhar na experiência de outras pessoas e que a gente possa ser apoiador de que ela persista nesse processo de amamentar, porque os benefícios são muito maiores que as dificuldades. Eu, enquanto enfermeira obstetra, eu tive dificuldade para amamentar. A Lilian Poli foi minha apoiadora,
né, ela sabe o quanto o emocional também mexe com a gente, né, e pode interferir, e também o próprio bebê às vezes tem a dificuldade para pegar, e a gente precisa fazer uma série de avaliações, né, avaliação com o enfermeiro, com o médico, com o fono, com o odonto, né, o que for necessário. Então a gente precisa fortalecer essa rede de apoio para as nossas mãezinhas, para as nossas famílias, né. Posso falar de novo? Pode. Rodrigo, você quer fazer alguma colocação? A Eliane pediu para falar também. Pode falar, Eliane, fica à vontade. Oi, não, mas só pegando a fala agora da última participante, lembrando, um período muito importante no pré-natal odontológico, quando a gente está com aquela gestante ainda, é o período mais fácil para ela obter informações. Ela está com muita sede de informações, ela sempre quer saber o que vai acontecer, como vai acontecer, e como a Priscila falou, no momento do nascimento da criança já é um pouco mais estressante, né? Então você passa as informações, mas às vezes ela está naquele estresse, naquela correria, não bebeu, nasceu, não consegue fazer a pele. Então, assim, ela tem muito mais confiança no profissional, sem dúvida, se ela já tem uma relação. Então, eu percebo que as gestantes que a gente faz o pré-natal na UBS, depois elas retornam com esse bebê, é extremamente mais tranquilo para a gente, não só orientar, já tendo feito a orientação anteriormente, né? Então ela se torna muito mais calma, muito mais segura, né, de todo o processo, sabe, dos problemas que podem intercorrer, que podem acontecer, mas elas ficam muito mais bem seguras de si e seguras com o profissional também, isso é importante, né? Então, acho que o pré-natal odontológico é cada vez mais necessário, a odontologia está muito focada, o serviço de saúde pública, nós estamos muito focados numa participação da gestante, não só para sanar os problemas bucais, mas principalmente, eu brinco sempre, eu falo assim, olha, não é um brinde porque você está grávida, você vai fazer um tratamento odontológico, não, a gente está pensando principalmente na saúde do bebê. Então, essas informações, ela está muito aberta a receber. Então, acho que realmente o período da gestação é o melhor momento para a gente já iniciar todo o processo, para depois ter um sucesso mais pleno. Rodrigo, não sei se você viu, né? Tem um outro comentário ali da Gisele, que é a nossa coordenadora aqui de saúde da criança, né? Que coloca, né, que tema maravilhoso, né, reforça a importância do aleitamento no desenvolvimento neuroesquelético, porque visa o preparo e o aprimoramento da condição neuromuscular das estruturas bucais. A anatomia e a funcionalidade das estruturas bucais desenvolve-se quando exercidas pela amamentação, o que aprimora as demais funções, né, como mastigação, deglutição, respiração e fonoarticulação. O aleitamento materno é vantajoso, né, para a criança em razão do esforço realizado, né, para a obtenção do alimento, bem como o exercício das regiões peri e intrabucais. Né, realmente, até achei muito interessante aquelas fotos que você traz, né, da anatomia, né, o quanto a gente vê de estruturas envolvidas, né, não só estruturas ósseas, mas musculares, nervosas, né, então, assim, são várias condições envolvidas ali para o desenvolvimento dessa criança. E, assim, queria só fazer uma colocação aqui, estava refletindo, eu sei que entre serviço privado e público, né, a gente tem as nossas diferenças, né, na forma de atendimento, mas eu estava refletindo aqui o quanto as nossas usuárias do SUS são privilegiadas, porque a gente já começa a ofertar para elas o atendimento odontológico desde a gestação, né, dando seguimento no período neonatal da criança e até mesmo para ela, né, que tem condições que precisam continuar tratamento ali no período puerperal, mas às vezes no particular a gente não vê tanto esse incentivo, né, a passar por avaliação odontológica. Eu, enquanto enfermeira, sempre reforcei, né, para as minhas pacientes, né, o quanto é importante a avaliação bucal durante a gestação, né, não só pela questão estética, mas de saúde, mas pelo próprio desenvolvimento da gestação, né, eu sempre falava, olha, infecção bucal é fator de risco de parto prematuro, é fator de risco para abortamento, para outras complicações. Então,
o quanto isso é importante e a gente ainda tem mitos, né? A gente lida muito com medo, né, delas passarem com um dentista durante a gestação, né? Ai, não pode tomar anestesia, ai, eu tenho medo, não pode mexer porque vai fazer mal pro bebê. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas a gente tem que ir rompendo esses mitos com as nossas usuárias. E com isso também a gente vai ganhar elas para o acompanhamento do bebezinho. Doutora Cristina fez uma fala bastante pertinente, né? A gente precisa quebrar essa barreira de que odonto é só tratamento dentário. Não é isso, né? É muito mais que isso, vai muito mais além. Olha o quanto de impacto tem o acompanhamento da odonto no crescimento dessa criança, né? Não só na parte da fala, deglutição, né? Mas desenvolvimento muscular, ósseo, né? Uma série de fatores que podem ser construídos ali com um bom atendimento. A doutora Luciana também faz, né, um comentário, né, falando que a Bebê Clínica, sabendo da importância do aleitamento materno para o desenvolvimento da face e da oclusão, tem trabalhado esse assunto no nosso programa educativo e preventivo na primeira infância, né? Acho que fantástico isso, né? Um assunto que acho que a gente tem que trazer outras vezes aqui para o Calma, né? Pode se preparar aqui para 2022. A gente vai convidar vocês novamente, porque eu acho que a gente ainda tem muita coisa para falar relacionado a esse assunto. Rodrigo, só queria assim tirar uma dúvida com você. Até porque, assim, peço perdão aqui, mas é uma situação assim que eu vivencio em casa, mas que também a gente vê na nossa prática profissional, né? A gente sabe da não recomendação do uso de bicos e chupetas, né? Isso eu consegui evitar, amamentei minha filha, né, até 1 ano e 6 meses, só não amamentei mais porque ela parou por conta e realmente não quis. Mas depois disso não fiz a introdução de bicos. Só que por outro lado eu tenho o problema do dedo, né? E eu percebo assim que é algo que vem desde a barriga, né? Eu ia fazer ultrassom, a bonitinha estava com a mão na boquinha, né? E hoje eu tento negociar, ela tem 3 anos e 9 meses, mas assim, é uma dificuldade porque o dedo tá ali, né? Eu não consigo trocar por um presente, vamos dizer assim, não sei, né? Acho que isso não. A gente sabe que isso não é o correto fazer esse tipo de barganha, né? Mas assim, a gente meio que no desespero, você tenta trocar por outras coisas. Mas o dedo tá ali, quando vê, ela tá com o dedinho de volta na boca, né? Assim, não o tempo todo, mas eu percebo mais assim no período do soninho, né? Ou então, às vezes, quando tá injuriada, né? Contrariada com alguma coisa, daí coloca o dedo na boca. E o que tem de dica, assim, o que a gente pode fazer, até mesmo para orientar as nossas mãezinhas? Você falou, o que para mim é uma novidade, a questão do uso do aparelho já em idades mais precoces. Oi, Priscila. Então, até comentei um pouquinho, né? Na verdade, a aula não foi focada em questão de hábitos e é uma matéria muito importante, e principalmente nessa questão da necessidade de sucção da criança, né? Cada criança nasce com um instinto, né, de necessidade de ter a sucção de forma diferente. Aquelas que conseguem saciar apenas com a amamentação, outras que precisam de mais. Então, a gente nunca fala que a introdução da chupeta, por exemplo, não é uma coisa errada, né? Às vezes é necessária, só que tem que ser utilizada de forma bem criteriosa e de forma bem breve naqueles momentos que você acha que é necessário. O importante é ter esse controle, né? Antes mesmo de chegar nessa questão da orientação de como remover um dedo, Priscila, eu acho importante a gente falar isso, porque nesse primeiro mês, né, de amamentação da criança, ela está em aprendizagem e é o momento que ela tem que aprender o movimento da língua correta. Então, se você acaba introduzindo um outro bico que não tem função nutritiva, né, ou mesmo a mamadeira, ela acaba fazendo todo aquele movimento errado que a gente acabou de comentar. Então, ela acaba não aprendendo o movimento correto. A partir do primeiro mês, se houver necessidade, a criança tem uma necessidade de sucção muito maior do que o que tem a demanda na amamentação, a gente pode estar introduzindo a chupeta de forma bem criteriosa, é o que a gente acaba recomendando, né? E é nesse momento que, às vezes, se torna mais necessário quando a introdução do dedo grita maior, né? A criança quer chupar o dedo, já chupava dentro da barriga, vai fazer o quê, né? A criança já, como eu falei, ela nasce já sabendo deglutir. E se ela já nasce sabendo chupar o dedo, aí fica mais difícil ainda de você trabalhar com a questão da amamentação, né? Então, realmente aqui no consultório mesmo
particular, eu recomendo a introdução de chupeta quando é bem visível que a criança quer introduzir, né, o dedo para chupar. E porque, assim, depois dos 6 meses é o que a gente comentou, realmente qualquer sucção deletério se torna um vício. Então, quando as mães perguntam assim, até quando a gente pode tirar? A gente costuma dizer que removendo até os 2 anos e meio, 3 anos, inclusive na bebê clínica, há uma grande chance de corrigir qualquer má oclusão que já tenha se instalado, né? Acidentalmente, caso se instalou por causa desse hábito, ele vai ser corrigido naturalmente com o crescimento, se não houver outros fatores aí que influenciam, como respiração e tudo mais. Só que, na verdade, a questão não é quando deve ser tirada, a questão é que quanto mais demorar, o vício aumenta, então vai ser mais difícil de remover. E eu sei que essa dificuldade de remover o dedo aí é uma coisa que todos os pediatras lidam assim diariamente. Até eu tenho uma colega, a Dani, que é dentista e traz o filho aqui, e ela manda toda semana. Esses dias ela mandou o terceiro dedo que ela enfaixou, porque enfaixou o primeiro dedo, né? Continuou chupando o segundo, e ela mostrou ela chupando o outro dedo, o terceiro, e daqui a pouco ela vai estar com uma luva lá, né? E essas barganhas que você disse não está errado. Na verdade, o que a literatura recomenda mesmo é o nosso trabalho psicológico com a criança, né? Quanto mais velha a criança, mais amadurecida, dentro do possível, talvez o vício vai ser maior, né, a dependência, só que também a compreensão vai ser maior. Então, tem que ser algo gradativo. É muito difícil, aí abaixo dos 3 anos, a gente está trabalhando de forma muito agressiva, né? Então, a conversa é que realmente entra em primeiro lugar. É o primeiro tratamento, é o primeiro procedimento que devemos realizar. O trabalho psicológico com a criança, pode ser por barganhas mesmo, ou explicando realmente as consequências, mostrando o tipo de consequências que os amiguinhos podem ter, né? Enfim, mas temos muitas gambiarras aí que a gente acaba orientando, às vezes não tem fundamento científico, né? Enfaixar o dedo, passar produtos com amargor para estar evitando, enfim, tem várias formas que cada um tem uma experiência diferente, né? Alguns falam que funcionam, outros que não funcionam, então a gente acaba passando tudo que a gente já viu na vida. Mas, de qualquer maneira, quando chega no momento que é possível de utilizar uma ferramenta, né? Muitas vezes, se a gente vê que é um momento oportuno para que não seja algo psicologicamente traumático, a gente entra com algumas barreiras mecânicas aí, que são os aparelhos aí que nós utilizamos. É possível de utilizar um aparelho aos 3, 4 anos? É possível. Né? Temos alguns aparelhos que conseguimos aí nos primeiros nos molares descidos, que apresentam algumas barreiras, né? Só que eu particularmente, acho que vai de cada profissional, acredito que seja uma idade muito cedo, né? Para você estar entrando, até a gente perder a conduta da criança que a gente constrói. Então, tem esses problemas também. Eu diria, então, que cada caso é um caso, a gente vê de acordo com a maturidade psicológica da criança, mas que isso nunca pode ser deixado de lado, principalmente quando é o dedo. Quando é chupeta é muito mais fácil, eu falo, né? É muito mais tranquilo, um pouquinho mais de pulso firme aí da mãe, às vezes a gente consegue, mas o dedo a gente sabe que tem forças maiores que trabalham aí que não depende da nossa vontade. Então, o dedo, sim, é um caso complicado. Cada caso aqui no consultório a gente trabalha de forma particular, até às vezes introduz aí a psicóloga, né? A psicologia, para estar trabalhando, enfim. Então, realmente não é um caso fácil, viu, Priscila? Perfeito. Eu vejo também dessa forma, assim, não dá para ser muito drástico, né? Porque tem a questão da maturidade, né? Emocional, psicológica da criança. Assim, enquanto mãe, eu tento fazer alguns convencimentos, né? Tento orientar dentro do que é possível ali para a idade dela, né? Mas existem outros fatores ali envolvidos que é como você falou, às vezes até precisa de apoio multiprofissional, né? Então, assim, é que a gente fica preocupado, né? E ainda mais sendo profissional da saúde, às vezes eu já até levei bronca da dentista dela, né? Mas, assim, é como você falou, não é tão fácil, né? Quanto a chupeta, que às vezes você consegue trocar por um presente, por uma boneca, por um carrinho, né? Ou fazer uma conversa, né, com a criança, né?
O dedo, ele tá ali, então bateu uma situação de estresse, que pode ser o sono ou outra, a criança coloca na boca, né? A gente tenta tá falando, filha, tira o dedo da boca, você não precisa estar chupando esse dedo agora, né? A mamãe tá aqui, mas, enfim, né? É um Essa dia de pandemia, cada, né? é um dia de cada vez, né? E a pandemia veio para piorar, né? Só, né? Acho que agora já deu um tempinho para a gente se adaptar, mas as crianças tiveram momentos, fases muito conturbadas, né? Com a questão de ficar trancado em casa. Então a gente observou mesmo realmente essa necessidade, né? De sucção, né? E a gente acaba também, enquanto profissional, acaba se ausentando um pouco mais de casa, né? Ficando mais tempo fora de casa e acaba repercutindo algumas coisas no comportamento da criança, né? A doutora Maria Cristina colocou ali, né, que pode trabalhar, né, o abandono de dedos e chupeta fazendo o empoderamento da criança e com os óleos essenciais, né, os florais, né, e outras terapias. Isso eu acho que é bastante interessante, né? Aqui também na Secretaria de Saúde de Londrina, a gente trabalha muito com as práticas integrativas, então, dependendo mesmo da situação, acho que vale a pena ser avaliado também, ser introduzida outras técnicas. Pessoal, mais alguma pergunta? Aproveitem o Rodrigo, tirar as dúvidas, compartilhar experiências, né? A gente tem profissionais de outras categorias, de outros municípios, de outros serviços aqui. A Gi está me lembrando aqui, o Mário colocou também no grupo novamente, né, a lista de presença, então não esqueçam de assinar, né, o link da lista de presença. Rodrigo, para quem não conhece, né, como a gente tem pessoas de fora, como funciona o atendimento da BB Clínica? Ele é só para crianças aqui de Londrina? Como que funciona o encaminhamento, né? Eu acho que você poderia colocar um pouquinho como que funciona ali o processo de trabalho para os outros colegas aqui do grupo. Perfeito, Priscila. Eu acho que a equipe toda aqui da pediatria, né, da Baby Clínica está presente. Se alguém quiser complementar, fica à vontade, até porque acho que sou um dos mais novos do corpo docente, mas ela é aberta para encaminhamentos, né, da UBS, e nós já desde sempre atendemos principalmente as emergências, né, quando são necessárias, podem ser encaminhadas, o paciente pode estar vindo. Para realizar, no caso, a inscrição no programa preventivo, aí teria que trazer os documentos, tem uma idade, né, limite. Não sei se agora está 6 meses, né? Talvez a Lu pode estar me orientando melhor. E tem um protocolo, sim, que tem que ser seguido para estar entrando no programa, mas tudo é realizado com os documentos em mãos com os pais lá no momento. Inclusive, se houver um encaminhamento, né, também. Só que acontece que normalmente acaba sendo nessa idade precoce, né? Quando a criança ainda é nova. Aí, 4 meses, né? Então, 4 meses a idade que for taxado aqui para estar entrando no programa. Né, porque é uma demanda realmente muito grande, principalmente no programa preventivo, Priscila. Então, acaba, infelizmente, tendo que limitar essa entrada, mas normalmente os pais podem ser orientados, principalmente nessa fase que a gente comentou do pré-natal, que assim que a criança nascer já tem que correr atrás, né? Sempre foi assim, né? E aí pode estar entrando dessa maneira. Agora, na pandemia, nós estamos retornando aos poucos, então realmente as coisas estão andando um pouquinho mais devagar, a lista está maior, mas quando se trata de emergência, nós estamos atendendo nos dias úteis lá todos os dias e a gente está à disposição para isso, né? E não é só para Londrina, é claro, né? Precisa, como você comentou, para qualquer região. Inclusive, recebemos muitos encaminhamentos de cidades vizinhas, né? E a gente está pronto para atender essas emergências, sim. Ah, legal. Ó, a Lu complementou, né, que as inscrições elas ainda estão suspensas, né? Acredito que por conta da pandemia, né? Mas a idade de entrada era de 4 meses de idade. Que o PS ainda ele continua funcionando, né? Atendendo as crianças de Londrina e região.
A Cristina, a Maria Cristina, ela fez, né, que um agradecimento, né, pela oportunidade, né, acredita na força de grupos engajados, né, para o bem comum. Parabéns a todos os profissionais envolvidos. E ela pediu licença que ela precisa se retirar. Acho que a gente está caminhando para o final, né, Rodrigo? Mas queria agradecer muito, né, a sua participação, a da doutora Luciana, né, que fez a sua indicação para estar falando aqui com a gente. Então, assim, muito obrigada mesmo. Acho que você trouxe muito, muito conteúdo, realmente faz a gente refletir que vai precisar dar continuidade, né, que vocês têm vários outros assuntos para abordar nessa linha, né, da amamentação e desenvolvimento infantil. E assim, acho que sempre é muito, muito valoroso para a gente conhecer também o serviço de outras instituições, né? A UEL, né, fazendo aniversário de 50 anos, né, nos presenteia, né, com o trabalho da Bebê Clínica. Então, assim, parabenizar a todos vocês, né, pelo trabalho desenvolvido, que as atividades possam retomar ao normal, né, o mais breve possível, né, acho que isso é o que todos nós queremos, né, em todas as categorias profissionais. E assim, é muito bom a gente ter aqui profissionais que lutam, né, pelo aleitamento materno, pela importância dele no desenvolvimento da criança e também das suas famílias, né? Porque amamentar a gente não amamenta sozinho, né? A gente precisa de uma rede de apoio, né? Seja de familiares, mas também de profissionais qualificados. Então, assim, mais uma vez, agradecer a você, Rodrigo, pela participação. Obrigado. Agradecer também à equipe de telemedicina, né, do HU, pelo uso da plataforma, né, a equipe do Banco de Leite do HU aqui representada pela Letícia, né, e pela Catiúcia por todo o apoio, né, que nos dão aqui enquanto secretaria, né, na elaboração das nossas reuniões. E também colocar que a gente já tem uma próxima reunião agendada, né, para o dia 10 de novembro. O Rodrigo e toda a equipe da Bebê Clínica estão convidados, né, a participar do nosso próximo encontro, assim como os demais participantes. E que mais próximo daí da nossa reunião, eu encaminho novamente o convite, o tema, né, a gente já tem um tema previamente escolhido, mas vamos fortalecer ainda até a data da nossa reunião para a gente poder divulgar para vocês com mais informações, tá bom? Obrigado, Priscila. Rodrigo, muito obrigada. Obrigada a todos os participantes. Não esqueçam de assinar a lista de presença. Vou deixar ela mais um pouquinho aberta aqui para vocês assinarem, tá? E muito obrigada e até a próxima. Uma boa semana para todos.